convidar você a abrir sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Versículo 21, Marcos 10, 21. E Jesus, olhando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Quero falar hoje à noite um instante com os irmãos sobre o olhar de Jesus. Esse é um dos textos que fala sobre Jesus olhando. E é interessante notar de início que olhando não para algo, mas para alguém. Jesus está olhando para uma pessoa e não para uma coisa. Porque Jesus sempre demonstrou o interesse das pessoas. Jesus sempre quis ver as pessoas. O olhar de Jesus sempre se voltou para as pessoas. Tinha a ver com o seu ministério, com o seu projeto de estar andando por esse mundo. Interessante lá em Lucas, por exemplo, 19, nós encontramos que Jesus viu a cidade e chorou sobre a cidade. Porque Jesus sabia que na cidade havia pessoas, o objeto maior do amor dele. Em Mateus 14, mais uma vez o texto diz assim: e Jesus, vendo a multidão, teve compaixão dela. O jovem do texto aqui se ajoelha, olha Jesus de baixo para cima. Jesus, então diz o texto, se compadece daquele jovem que não sabia o rumo que tinha que dar na vida. E então diz o texto que Jesus, olhando para ele, o ama, o quer bem e quer vê-lo salvo, resgatado por Jesus. Jesus hoje está olhando para você aqui também. Não importa quem você é, o que você faz, o que você fez, como você está, mas Jesus está olhando para você aqui hoje. A palavra de Deus diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o que acontece na face da terra. Jesus olhou para um jovem rico que tinha posses, mas que estava sem saber o que fazer com relação à vida espiritual. E olhando para Jesus, diz o texto, Jesus volta-se para ele, o ama, querendo o salvar também. Já tenho aqui dito algumas vezes sobre Zaqueu, um dos exemplos maiores do doce, manso e olhar de Jesus. Zaqueu que está querendo ver Jesus é visto por Jesus. Zaqueu que está querendo ter o mínimo contato com Jesus, Jesus é que olha para ele, manda que ele desça da árvore e ainda diz: olha, eu vou ao seu carro tomar um café com você, que eu quero falar com você das coisas no reino de Deus. E Zaqueu desce desesperadamente de uma árvore cheia de espinhos e corre para levar Jesus para a sua casa. Quero então destacar, irmãos, 3 aspectos sobre o olhar de Jesus. Mas que você perceba, nesses minutos que temos aqui de diálogo nessa noite, Jesus está olhando para você. Ele está contemplando você com os olhos mansos e suaves dele. E ele está, enquanto olha para você, amando você, querendo te resgatar e querendo te salvar. Em primeiro lugar, o olhar de Jesus na cruz do Calvário. O olhar de Jesus na cruz do Calvário. Todos conhecemos o que aconteceu ali, no que antecedia a morte de Jesus pela chamada crucificação. O que estava acontecendo? E em Mateus 27, 46, nós lemos
Assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi lá de Jesus pendurado na cruz do Calvário? Na verdade, é importante compreendermos os momentos que antecedem a crucificação, sem falar em toda a humilhação que Jesus passa no tribunal, nas mãos de soldados, nas mãos de ímpios, sendo zombado, ridicularizado e ferido na alma. Mas antes de chegar à cruz, Jesus é praticamente humilhado por toda a multidão. Que coisa interessante! A mesma multidão que antes o recebera com palmas nas mãos, aplaudindo aquele que vinha montado no jumentinho, agora está ali na beira da mesma estrada, cuspindo em Jesus, zombando de Jesus, desafiando Jesus. Então dizem os relatos da crucificação que ao chegar no lugar da crucificação, para a humilhar ainda mais o Senhor Jesus, colocam sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos pontiagudos, fincam-na em sua cabeça, o sangue começa a escorrer pela testa, para de forma a zombar ainda mais dele, dizer: você é rei, então aqui está a sua coroa, mas é uma coroa de espinhos, e espetam-na na cabeça de Jesus, e o sangue começa a jorrar da sua testa, pelos seus cabelos, descendo para o seu manso, doce e suave olhar de misericórdia e de compaixão. Traspassaram o seu lado para terem certeza de que estavam destruindo aquele que veio para ser salvado. Lendo os evangelhos e todos os relatos, vendo todo e qualquer filme sobre a vida de Jesus, ainda assim nós não podemos sequer imaginar o que Jesus passou naquela cruz, naquele momento de dor, de angústia e de sofrimento. Deus poderia livrá-lo da cruz, mas era o plano original de Deus mantê-lo na cruz, para honrar tudo o que havia sido dito a respeito dele. Ele seria crucificado para que os homens pudessem ser salvos. E a pergunta de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, Jesus sentiu-se a criatura mais abandonada do mundo pelo próprio Pai, que o havia enviado para morrer em nosso lugar. Isso tudo porque alguém precisava pagar os nossos pecados, os seus pecados, os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Levante os seus olhos e tente contemplar o semblante de Jesus naquela cruz. Imagine se você estivesse como muitos deles estiveram ao pé daquela cruz. Quais seriam os seus pensamentos? O que passaria pela sua mente, pelo seu coração, ao ver Jesus, que nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, só fez bem à humanidade, agora de braços abertos na cruz, coroado com uma coroa de espinhos, derramando sangue pelo lado esquerdo do peito? O que passaria na sua cabeça? O olhar de Jesus na cruz do Calvário foi um olhar tão bondoso, que ainda assim, ele olha para as pessoas que estão ao pé da cruz, e ainda numa última oração ao Pai, diz: Pai, perdoa-lhes, eles nem mesmo sabem o que estão fazendo. Que amor é esse? Que imenso amor é esse? Que ao invés de esbravejar como ladrão do outro lado da vasilha, ao invés de ficar totalmente bravo com o que estava acontecendo ali, Jesus olha para todos que estão em volta dele e diz: Pai, perdoa-lhes, concede-lhes o perdão, eles não sabem sequer o que estão fazendo.